Você sabia que o magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo? Os benefícios do magnésio e quando suplementar é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é uma grande referência na área. A nutricionista Vanderly Marchiori é especialista em nutrição clínica funcional, especialista em fitoterapia integrativa, atende em consultório privado, é professora convidada de hospitais e de várias universidades no curso de graduação e pós-graduação em nutrição, autora e colaboradora de diversos livros de nutrição, é consultora em desenvolvimento de produtos e de análises técnicas e pareceres técnicos de alimentos, suplementos e fitomedicamentos, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e conselheira e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Vanderly, que prazer poder te receber novamente no programa. O prazer é meu, é sempre muito bom estar com vocês. E magnésio é um dos nutrientes mais importantes para o corpo, que vem ganhando cada vez mais destaque, cada vez com mais benefícios, sendo identificados da suplementação. Então, vamos primeiro colocar as pessoas aqui na mesma página de quais são algumas das funções principais do magnésio. É difícil elencar uma função principal do magnésio, né? Porque ele é excelente, ele é importante para tudo. Magnésio, as pessoas devem entender que nós temos grande parte dele no nosso tecido ósseo. Ele participa ativamente de todos os processos junto com o cálcio. Então, por isso que a gente fala muito da relação cálcio e magnésio. Para quem está nos ouvindo, isso tem que ficar muito claro. A gente tem que ter sempre essa proporção entre cálcio e magnésio ali bem presente. Nós precisamos entender que o magnésio, ele participa de mecanismos de contração celular, ele participa de regulação de glicemia e insulinemia, ele é fundamental para relaxamento muscular, para melhora de qualidade de sono e também para fixação de informações da nossa memória. Por isso que nós precisamos tanto de magnésio, pensando no nosso sistema nervoso central também. Entre outros papéis também importantes, mas menos relevantes no dia de hoje. Fantástico, fantástico. Eu até comecei o programa falando que ele participa de mais de 300 reações bioquímicas, né? Então, ele está praticamente em tudo. Ele é um cofator, né? As pessoas precisam entender que o magnésio, como o zinco, ele é um cofator de muita coisa. O que é ser cofator? Eu preciso, por exemplo, para o melhor metabolismo de magnésio, eu preciso de vitamina B6. Para melhor metabolismo de glicose e insulina, eu preciso de magnésio. Para fixação do cálcio nos ossos, eu preciso de magnésio. Para melhorar a contração muscular, lembrando que o coração é um músculo, eu também preciso de magnésio. É por isso que ele é tão importante e, ao mesmo tempo, as pessoas desconhecem essa gama de atuação dele no nosso corpo. Perfeito, perfeito. E eu acho que uma coisa que as pessoas desconhecem também e que é super importante a gente citar aqui é, considerando esse tanto de funções que ele tem, como é que a gente pode identificar uma deficiência de magnésio? Como é que a gente percebe uma pessoa que está com falta de magnésio?
Olha, hoje na minha prática clínica eu vejo 2 grandes sinais de falta de magnésio: dores no corpo, as pessoas que têm muita dor no corpo, a gente já acende um alerta, dificuldade de um sono reparador também já me acende um alerta, e baixa memória. As pessoas que reclamam de memória, ali, a memória de curto, médio e longo prazo, eu também fico de olho no magnésio. Até porque a gente suplementa não, né? A gente consome, a gente acha que a gente consome bastante, mas a gente consome pouco em porção ao longo dos nossos dias. Fantástico. Sabe que toda vez que eu falo com você, eu lembro que, tipo, eu preciso de umas suplementações. Estou precisando de umas coisinhas. E um ponto que você trouxe é fundamental. A gente tem o aporte via alimentação, a gente tem a possibilidade de aporte via suplementação. Em quais situações você suplementa? Eu acho que agora eu vou fazer uma fala que pode ser até polêmica, sabe, deles, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho muito bonito quando eu vejo nossos colegas da área de saúde dizendo que a gente consegue tudo através da alimentação. Eu não vivo nesse mundo, eu vivo no mundo real. Né? No mundo real eu não consigo tudo através da minha alimentação. Um dos maiores, um dos alimentos que contém maior teor de magnésio é o farelo de trigo. E eu consumo pouquíssimo farelo de trigo. Até porque o farelo de trigo ele é extremamente importante, mas o sabor dele nem sempre é agradável para todo mundo. Ah, mas nós temos no grão de bico, que é uma grande fonte. Temos o grão de bico, que é uma grande fonte. O grão de bico é acessível para a maioria das pessoas. Com que frequência você consome grão de bico? Né? Porque é um alimento também de um sabor único. Uhum. Tem gente que ama e tem gente que odeia. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você não precisa amar todos os alimentos. Só que, assim, consumir grão de bico diariamente é um desafio. Eu teria que consumir muito em porção para garantir um mínimo de magnésio. Farelo de trigo eu teria um consumo menor, porque ele tem um teor mais alto. Mas também, quem é que consome farelo de trigo com frequência? São muito poucas pessoas. Uhum. Pessoas que têm são pessoas que têm já uma alimentação, uma estrutura alimentar, um plano alimentar já muito mais direcionado para tratamento de algumas patologias, inclusive, de algumas doenças. Então, isso estabelecido, vamos supor que a pessoa realmente consuma, tá? Estou pegando uma pessoa que realmente consuma. A parede intestinal dela está preparada para absorver todo o magnésio que está sendo ofertado pela dieta? A grande maioria a gente sabe que não. A grande extensa maioria da população, inclusive nós, apresentamos quadros de desbiose intestinal alternados, né? Porque é da vida, porque a gente respira um ar contaminado por metal pesado, porque a gente se estressa, porque a gente tem 390 atividades que nos distraem das nossas escolhas alimentares em muitos momentos. Então, isso é um ponto que a gente deve considerar. Se eu consigo ofertar, o quanto eu consigo absorver. Na hora que a gente analisa essa cadeia como um todo dos nossos pacientes, fica muito claro que o consumo e a absorção e metabolização via alimentação é pequena para a necessidade diária. Então, eu fiz toda essa contextualização para poder te responder. Quem é que eu suplemento magnésio? Todas as pessoas, eu inclusive. Meu marido, inclusive, ele não vive sem suplemento de magnésio. No dia que ele esquece de tomar suplemento de magnésio, ele dorme muito mal e ele tem muita dor corporal. Ele é um diabético, ele é um diabético bem descontrolado, e isso para ele é extremamente claro, extremamente claro. Quando ele levanta de manhã e diz, eu passei uma noite péssima, ele já na mesma hora ele diz assim, putz, esqueci de tomar magnésio ontem à noite. Então, assim, as pessoas vão percebendo a diferença que faz a suplementação de magnésio ou o consumo regular de magnésio. Então, acho que isso é de extrema importância, porque, mais uma vez, no mundo real, as pessoas não conseguem consumir tudo via alimentar. E tá tudo bem, porque tem suplementação acessível, de boa qualidade, e funciona muito bem.
Perfeito. Não, e você falou algo que assim é muito real para várias vitaminas e minerais, né? A gente vive em um contexto hoje que mesmo para quem se cuida, mesmo quem faz o esforço de cuidar da alimentação, tem uma série de outros componentes atrapalhando, né? O estresse, a poluição, vários fatores ambientais que realmente prejudicam, inclusive, a própria absorção. Uso de Então, medicamentos contínuos, por exemplo. As Uhum. pessoas hoje usam continuamente algumas medicações. E isso atrapalha, dependendo da medicação, atrapalha a absorção de vários nutrientes. Né? A Uhum. gente sabe disso. Existe uma interação não positiva ali na absorção de vitaminas e minerais. perfeito. E aí, assim, pensando nas funções do magnésio e do que a gente tem de evidências com relação à suplementação, quais são aqueles benefícios com maior corpo de evidência já da suplementação? Olha, os maiores benefícios, eu elenco exatamente a melhora do sistema nervoso central, porque a gente sabe que ele passa pela barreira hematoencefálica, né, Uhum. principalmente aqueles que já estão na forma de treonato, por exemplo, ou quelato mesmo. O importante, na realidade, por mais que a gente tenha diferentes tipos, o importante é ter a molécula do magnésio ali presente, e a gente sabe que o magnésio quelato excelente, é uma excelente forma de apresentação, mas passar pela barreira hematoencefálica já é um ponto extremamente sedimentado, então ele vai agir no nosso sistema nervoso central, ele vai reduzir estresse e ansiedade, isso também já está bastante estabelecido, e na recuperação muscular, na contração muscular e na saúde cardiovascular, ele também já tem um papel bem discutido e bastante claro, com evidências de suporte. Fantástico. São benefícios muito importantes, né? Que estamos precisando muito no dia a dia hoje. E você tocou num ponto que eu também acho super importante a gente deixar claro para as pessoas, que são os diferentes tipos de magnésio, porque na hora que a gente olha tem um monte de possibilidades, né? De como fazer essa suplementação do magnésio. Quais são as diferenças entre eles e quais são os benefícios do magnésio quelado? Na realidade, as diferenças entre eles são as ligações, ou seja, com o que ele está ligado para ser melhor absorvido ou melhor metabolizado. Né? Então, o magnésio quelato, ele está ali com a molécula numa forma bastante adequada para ser absorvido e metabolizado em qualquer sítio de ação, em qualquer lugar onde ele seja necessário. O magnésio treonato, ele tem uma molécula que já, a forma dela é mais fácil de passar pela barreira hematoencefálica, então é por isso que ele está associado aos quadros de estresse, ansiedade, também de melhora de memória. O citrato de magnésio, ele apresenta um maior grau de absorção, então ele aparentemente ele é muito mais rapidamente absorvível, e também a metabolização para o sistema gastrointestinal aparenta ser melhor. O bisglicinato, ele é uma das formas mais comuns, e o sal de magnésio, que é o antigo sal de Epsom, ele é direcionado especificamente para tratamento de doenças digestivas, porque ele acaba sendo quase um irritante de mucosa para promover a limpeza da mucosa intestinal. Né? Então, é aquele sal amargo que a gente conhece antigamente como sal amargo. Qualquer forma de apresentação garante-se uma absorção variada deste magnésio. Voltando para o magnésio quelato, que é um dos meus preferidos, para não dizer que ele é preferido, não, ele é mesmo meu preferido, porque ele tem um custo-benefício extremamente importante, né, e esse é um ponto que a gente deve pensar quando faz a prescrição do paciente. Ele tem um custo extremamente mais acessível do que outras formas, ele está ali disponível para ser metabolizado e absorvido na sua integralidade,
e ele vai ser utilizado onde o nosso corpo precisar mais naquele momento. Então é por isso que eu gosto bastante do quelato. Excelente, excelente. Van, e quando a gente pensa então também nesses benefícios todos da suplementação, varia a dosagem de acordo com o objetivo? Quais dosagens você costuma trabalhar? Alguns estudos falam em variação de dosagem, só que eu sou muito clássica nisso, né? Eu sou muito clássica porque eu acho que faz bem para todo mundo usar entre 200 miligramas até 400 miligramas todos os dias. Mas, assim, as doses normais, as doses usuais da minha prescrição, elas estão entre 200 e 300 miligramas dia. Perfeito, perfeito. E tem um melhor horário para fazer o consumo? Também está relacionado com o objetivo ou é mais padrão? Se eu tenho que padronizar para meu paciente, porque tem paciente que não fraciona, né? Tem paciente que tem dificuldade de lembrar de fracionar. Se eu não tenho essa possibilidade de fracionar, eu uso antes de dormir. Eu acho que ele, à noite, ele realmente promove um maior relaxamento muscular e ele melhora a qualidade de sono e tem menos interferência de absorção de outros nutrientes e competição ali naquele horário. Então, acho que esse é um ponto interessante e importante. Se ele é um paciente mais flexível, que eu consigo fazer um fracionamento, eu gosto de dar 200 miligramas antes de dormir, em torno disso, antes de dormir, 100 miligramas durante o período da manhã, que é para ele se manter mais calmo e tranquilo ao longo do dia. Perfeito. E você tocou ainda em outro pontinho que eu ia te perguntar também, que é essa questão de competir com outros nutrientes. É melhor consumir isolado ou ele pode ser consumido com outros, com alimentos, com outras prescrições, com outras suplementações? Ele pode ser consumido em conjunto, até porque faz bem ele ser consumido em conjunto, por exemplo, com o cálcio, né? E eu esqueci de falar de uma das formas mais comuns, que é o cloreto de magnésio, porque muita gente consome cloreto de magnésio, que também é uma forma bastante acessível e antiga, né? Um dos produtos mais antigos que a gente tem, à base de magnésio, inclusive. O que eu entendo de competição entre os nutrientes é que quando você usa o magnésio em conjunto com outras vitaminas e minerais, ele é muito melhor absorvido e utilizado, por exemplo, com vitaminas do complexo B, principalmente a B6. Então, consumir junto com uma refeição que tem quantidade, variedade de folhas verdes vai fazer muito bem. Ou numa suplementação de um polivitamínico também. Perfeito. E aquela perguntinha que você meio que já respondeu ao longo do caminho, mas só para a gente deixar registrado, bem organizada. Tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Não consigo ver contraindicação de magnésio nessas doses preconizadas. Ele é sempre muito bem-vindo. Perfeito. Van, super obrigada por compartilhar sua experiência. Magnésio realmente, assim, é um queridinho, né, em termos de suplementação, e não é à toa que, inclusive, fica aqui o convite para vocês voltarem a assistirem todos os outros programas, porque ele aparece em todos os temas que a gente já trouxe até hoje como uma recomendação de suplementação. Não é à toa, né? É verdade, não é à toa, não. Nós precisamos ter um olhar muito compreensivo para isso, porque praticante de atividade física, por exemplo, aquela pessoa que, como eu, vai para academia 2 vezes por semana, tem ali o pessoal 2 vezes por semana, não estou falando do atleta, que a gente já tem um olhar diferente para atleta e atleta, né? Mas o praticante de atividade física, muitas vezes ele entende aquelas dores musculares como um excesso de lactato, né? Da produção de lactato pós-atividade física. E ele acha que é normal ficar com aquela dor permanente. Muitas vezes não é nada disso, não, é simplesmente deficiência de magnésio. Você acerta o magnésio, acerta a suplementação e a vida dele muda. Inclusive porque ele fica mais pronto para melhorar carga ou repetição de exercícios. E com isso nós favorecemos indiretamente a formação da massa muscular, porque nós propiciamos um ambiente mais agradável para a prática da atividade física. É fantástico. O único jeito de ter verdadeiros resultados com a atividade física é ir progredindo o treino, né? E não tem como progredir o treino se você não está bem recuperado do treino anterior.
O que a gente puder fazer para recuperar esse praticante ou o atleta, que de fato a gente tem outro olhar, vale a pena, né? Fiquem aí, já já voltamos com mais umas respostinhas aqui da Nutri. Van, hoje em A Nutri Responde, a gente recebeu várias vezes a mesma perguntinha e eu acho que é uma fundamental da gente trazer aqui para as pessoas. Que é, ok, a gente está pensando na suplementação de magnésio, suplementou a pessoa, sabemos que tem várias possibilidades de benefício. Como é que a gente sabe que essa suplementação está tendo resultado? Existe alguma forma de monitorar isso? Eu acho que a melhor forma de monitorar é o desaparecimento das queixas. Eu poderia fazer um exame sanguíneo disso? Poderia, né? A gente pede isso para os pacientes em vários momentos do acompanhamento, mas nada mais fiel do que o desaparecimento dos sinais e sintomas. A pessoa já consegue perceber em menos de uma semana que ela está bem melhor, né? A questão do sono em 3 dias, na realidade 3 noites, ela já dá uma devolutiva muito positiva. Então, acho que esse é o melhor sinal. Perfeito. E é um sinal simples, né? Você tem alguns objetivos específicos, se eles de fato são atingidos. Sem custo, né? Agora, como também diferenciar? Porque geralmente quando a gente começa, ou quando vem um paciente, a gente faz um plano, faz suplementação, são várias coisinhas que estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo, vários hábitos que estão sendo modificados. Aí como você consegue diferenciar que o papel está vindo ali efetivamente da suplementação versus todas as outras coisas que estão melhorando ao mesmo tempo? Acho que tem um ponto que é bastante específico. Aquelas coisas que estão melhorando juntas ao mesmo tempo, elas demoram mais para sinalizar em sinal e sintoma a melhora. Né? Então, cada coisa que a gente melhora no nosso estilo de vida, óbvio que ela vai impactar positivamente, em médio prazo. Raramente ela impacta em curto prazo. O que impacta em curto prazo é a minha suplementação. Porque eu estou garantindo a oferta na dose necessária, correta e na forma correta para que o impacto seja em curto prazo. É diferente, por exemplo, quando eu faço a suplementação de magnésio, que é o nosso tema de hoje, quando eu faço a suplementação de magnésio, eu tenho uma resposta em sono rápida em 3 dias, que é completamente diferente de eu falar para o meu paciente, você vai consumir Romos todas as noites durante um mês. Ele talvez sinta essa diferença, vai depender do quanto ele colocou de grão de bico, vai depender do quanto ele colocou na torrada que ele comeu, vai depender de tantas coisas que ao longo da criação daquele hábito vai ter um impacto positivo, sim, mas que não vai ter o reflexo que eu quero em menos de 10 dias, não. Agora, a suplementação, com certeza, tem. Fantástico. Olha, não tinha como responder melhor, assino embaixo. Vá, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer conversar com você. Prazer é sempre meu e eu estou sempre à disposição de vocês. Vamos ter outras oportunidades, com toda certeza. E para vocês que nos assistem, muito obrigada. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.